Olá, espero que você esteja bem. E nesse vídeo sobre química orgânica, nós falaremos um pouco sobre isomeria plana. Bom, inicialmente, o que seria isomeria ou isômeros? Isomeria é a parte da química que vai estudar os compostos que, embora apresentem a mesma fórmula molecular, eles são diferentes. Em geral, a isomeria ela é dividida em isomeria plana e isomeria espacial. Nesse vídeo, nós falaremos um pouco sobre isomeria plana. Bom, como o próprio nome sugere, a isomeria plana é a parte que vai estudar os compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém são diferentes no plano. Em geral, existem a isomeria de cadeia, também conhecida como isomeria de núcleo em algumas literaturas, a isomeria de posição, a isomeria de compensação, também conhecida como metameria, a isomeria de função ou isomeria funcional e, por fim, tautomeria. Então, esses são os tipos da isomeria plana. E agora eu abordarei um pouco de cada um desses tópicos. Isomeria de cadeia. Como o próprio nome sugere, é quando eu tenho a mesma fórmula molecular, porém os átomos, os elementos químicos, eles estão distribuídos de forma diferente. Por exemplo, C4H10. Nós podemos, a partir dessa fórmula molecular, organizar a cadeia desta maneira como eu coloquei aqui. CH3, CH2, CH2, CH3. Observem que eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios. Porém, essa mesma fórmula molecular, ela pode ser organizada dessa forma. Notem que, nesse segundo caso, eu tenho uma ramificação, ou seja, as cadeias são diferentes, embora a fórmula molecular seja a mesma. Um outro exemplo. Aqui nós temos um composto com 5 carbonos e 10 hidrogênios. Organizei esses átomos dessa forma aqui. Porém, eu também posso organizá-los assim. Observe que no primeiro exemplo eu tinha uma cadeia aberta e agora eu tenho uma cadeia fechada. Eu também posso organizar esses elementos dessa forma aqui. Aqui eu tenho uma cadeia fechada com uma ramificação. Então, observem que a isomeria de cadeia nada mais é do que uma distribuição da mesma forma molecular, porém de modo distinto, de maneira diferente. Eu posso ter uma cadeia aberta, uma cadeia fechada com ramificação, desde que a forma molecular do composto seja mantida. Eu também posso ter a isomeria de posição. Nesse caso, o que vai mudar? A posição da ramificação ou da ligação dupla ou tripla. Então, observem esse exemplo. Eu tenho essa fórmula molecular, eu posso organizar desta maneira a minha molécula. Então, observem que aqui eu tenho o grupo funcional álcool e eu tenho CH2, CH2, CH3. Porém, eu posso mudar a posição da minha ramificação, que é o OH ali. Eu posso colocar ele desta forma. Então, outrora ele estava no primeiro carbono, agora ele está no segundo carbono. Então, a posição da minha ramificação, ela mudou. Outro exemplo. Então, C4H8 eu posso organizar desta forma aqui. Observem que eu tenho uma dupla ligação no primeiro carbono. Porém, eu posso colocar essa insaturação no segundo carbono. São a mesma fórmula molecular, porém são organizados de forma distinta. Aqui um segundo exemplo. Observe que agora eu tenho o cloro na minha fórmula molecular, eu tenho uma cadeia fechada, porém o cloro está em posição, ramificação, e aqui eu posso escrever também dessa forma aqui, ó. Então, observem que a posição do cloro na minha estrutura, ela foi alterada. Isso caracteriza isomeria de posição. Não confundam a posição com a cadeia, porque
Observem que esses exemplos que eu acabei de mencionar, o que muda neles? Exatamente a posição ou da ramificação ou da insaturação. No caso, lá da isomeria de cadeia, a minha cadeia muda, ok? Então, fiquem atentos a essa diferença. Nós também podemos observar na literatura a isomeria de compensação ou metameria. Nesse caso, é quando o heteroátomo ele pode mudar a sua posição. Então, olha aqui, eu tenho C4H10O. Então, observem que aqui eu tenho oxigênio entre o meu primeiro e segundo carbono. Porém, eu posso organizá-lo dessa forma aqui. Então, o oxigênio, ele mudou de posição, ok? Então, nesse caso, configura metameria ou isomeria de compensação. Um outro exemplo, porém agora com o nitrogênio. O nitrogênio é o nosso heteroátomo, certo? Lembrando que heteroátomos são elementos diferentes de carbono e hidrogênio, tá? Então, aqui, observem que o nitrogênio ele está entre o primeiro e o segundo carbono. Nesse próximo exemplo, ele já mudou de posição. Então, meu heteroátomo não está na mesma posição que outrora. São esses exemplos. Compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém são compostos distintos. E nós também encontramos a isomeria de função em algumas provas, em alguns concursos. O que é a isomeria de função? É quando, ainda que a fórmula molecular seja a mesma, o grupo funcional muda. Então, olhem esse exemplo. Aqui, na minha esquerda, eu tenho o grupo funcional álcool, certo? Já à minha direita, eu tenho o grupo funcional éter, que é o oxigênio entre carbonos. Notem que eles apresentam a mesma fórmula molecular, porém são grupos funcionais distintos. E isso influencia em vários aspectos, até mesmo nas propriedades físicas dessas moléculas. Aqui eu também trouxe um outro exemplo. Observem que à esquerda eu tenho o grupo funcional aldeído e à minha direita eu tenho cetona. Lembrando que cetona é o C-O entre carbonos, ok? E, por fim, nós temos a tautomeria. A tautomeria é quando eu tenho um equilíbrio químico e há uma mudança dos grupos funcionais. Observem esse exemplo aqui. Aqui nós podemos observar que à nossa esquerda nós temos um aldeído. Porém, em virtude de transições, nós temos agora um enol. Observa que eu tenho uma seta de equilíbrio. Isso significa que em um dado momento eu tenho o grupo funcional aldeído. Num outro momento eu tenho o enol. A principal característica da tautomeria é justamente esse equilíbrio químico que altera o grupo funcional, ok? Espero ter colaborado com você e bons estudos!